É impossível uma vida cristã efetiva, disciplinada, sem oração, sem nós orarmos. E não é apenas a oração, aquela que a gente vai fazer quando come, mas em todo o tempo, em todo momento. Você tem uma disciplina de oração, glória a Deus. Não existe uma regra para que nós façamos isso. O que existe é um coração inclinado a adorar ao Senhor por meio da oração. O Senhor Jesus diz no Sermão do Monte que você quiser orar e ter um tempo reservado com Deus, entra no seu quarto, tranque a porta, fica no secreto, porque o seu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Se esse é o seu estilo, amém. Se você tem um tempo curto, exíguo, vai orando, vai falando com Deus no ônibus, no metrô. Mas uma vida de oração, ela é uma vida constante, a vida do atleta disciplinado. Ele não pode parar de treinar, ele tem que buscar os melhores métodos, bater as marcas. Olá, meus irmãos. O tema desta mensagem é entrando para o time de Cristo e tem a ver com aquilo que a gente está vivendo nesses dias, a Copa do Mundo 2022. O chamado dessa mensagem é para que você se torne um discípulo, atenda a convocação do Senhor Jesus e entre no time dele como um discípulo, fazendo outros discípulos. Para isso eu te convoco. Vamos assistir essa mensagem e entrar no time de Cristo comigo. Mas eu quero falar da conexão que existe entre o esporte e a fé cristã. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso e eu vou tocar nesse assunto. Mas qual é a conexão que isso tem com o ministério de Jesus? É simples. A missão de Jesus, resgatar o homem, salvar o pecador que se havia perdido, resgatar a ovelha que estava desgarrada como nós e como muitos que ainda estão, passava diretamente, decisivamente pelos seus discípulos. Tanto que Jesus convoca Pedro, Tiago, seus irmãos todos, seus discípulos a serem pescadores de homens, a ser aquele que vai lançar a rede e vai receber de volta as pessoas que se entregarão, se renderão ao amor de Jesus. Só que isso no primeiro momento não acontece porque os discípulos não compreenderam o que seria ser pescador de homens, não compreenderam o chamado de Jesus a um discipulado. Olha, aprende comigo, vamos ver como é que é. Eu quero usar até essa expressão que está em voga por causa da Copa do Mundo. Não entenderam a convocação de Jesus para fazer parte do time dele. E assim ganhar pessoas, ganhar novos discípulos, alcançar mais e outros corações. Então, no primeiro momento, eles não entenderam, não compreenderam, até porque as expectativas de cada um eram bem diferentes, por que não difusas? Alguns acreditavam que o Messias deveria ser um rei poderoso, outros acreditavam que ele tinha que ser um influenciador político. Ou seja, as expectativas daqueles apóstolos, daqueles discípulos se aproximando de Jesus, eram muito diferentes. Não eram exatamente a expectativa que tinham sobre Jesus naquele primeiro momento. Momento que Jesus convoca para ser pescador de homens, que começa a discipulá-los, eles não entendiam. Em qual momento a gente vai conquistar e vai expulsar os romanos? Em qual momento o Senhor vai influenciar a política local? Em qual momento o Senhor Jesus vai decidir as coisas em nosso favor? Eles não entendiam, no primeiro momento. E, aliás, quantos de nós também não compreendemos quando a gente se aproxima de Jesus e as nossas expectativas são muito diferentes? E não são nem um pouco diferentes desses homens que se aproximaram de Jesus naquele momento. Às vezes nós chegamos para um relacionamento com Cristo, um relacionamento discipular, com a nossa bagagem, a gente não quer que mexa. Não, deixa assim como é que está. Afinal de contas, para que o Senhor vai mexer? Em time que está ganhando, não se mexe. Então, se a minha vida está boa, para que o Senhor vai mexer na minha vida? Por que razão a gente vai mudar isso? Os discípulos, como eu disse, naquele primeiro momento não entendiam, mas com o passar da caminhada ao lado de Jesus durante aqueles 3 anos e meio, eles compreenderam que o que Jesus queria era formar discípulos. E discípulos que fossem idôneos e fiéis e transmitissem a palavra com seriedade. Jesus fala para Pedro, olha, quando tu te converteres, serás uma bênção. E Pedro se converte, mesmo negando Jesus, ele se converte e ele tem um grande ministério. Diz a tradição que Pedro, apesar de tudo que aconteceu em sua vida, quando se arrepende, se converte, se torna um grande missionário, impulsiona toda a obra de evangelismo e discipulado até Roma, onde é crucificado, martirizado e crucificado. Tomé, o homem que duvidou, me mostra as suas mãos, cadê as suas feridas? Diz a tradição
teológica que ele vai até a Índia, e na Índia ele também é martirizado e morto. Nós temos, por exemplo, Tiago, que foi perseguido e castigado por Herodes e morto em Jerusalém. Nós temos João, que foi perseguido e preso em Pátimos. E o que dizer de Estevão, que foi apedrejado por sua fé em Cristo nos arredores de Jerusalém? Mas a semente de sangue desses homens germinou. Aquilo que eles demoraram a entender a convocação, entraram no time e aí começaram a frutificar. E pela semente de sangue germinou a fé. Tanto que Estevão é fruto desse ministério. E Estevão, antes de ser apedrejado, ele vê os céus abertos e tem um encontro face a face com Jesus. E aquilo impacta em Atos capítulo 8, uma pessoa que estava ali condescendente com tudo. Você sabe quem é? Saulo, mais conhecido como Paulo. Saulo é o nome hebraico, que vem de Saul, em homenagem à tribo de Benjamim, do qual Saulo também era membro. Também era da família de Benjamim, e Saul foi o grande rei, o grande nome da tribo de Benjamim. Só que o seu nome romano, por onde ele passava, porque afinal de contas Paulo também tinha cidadania romana, portanto de Saulo ele muda para Paulo. É como se fosse uma conversão de nome, mas não é uma mudança, porque o nome dele continua Saulo. É que no passaporte romano vira Paulo. Então Paulo, ele estava ali consentindo com toda a perseguição aos cristãos, com tudo aquilo que aqueles novos discípulos convocados para o time de Jesus faziam. E no apedrejamento de Estevão ele é impactado. Ele é tão impactado que ele titubeia, mas vai até Damasco. E na estrada para Damasco, você conhece a história, Atos capítulo 9, o Senhor Jesus se revela a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí nós estamos diante de uma conversão, de uma convocação tão poderosa que Paulo se torna o maior evangelista depois de Cristo. Esse homem entendeu o chamado, a convocação para fazer discípulos. Aqueles homens demoraram, com Paulo foi instantâneo. Cada um de nós tem um tempo. Porque primeiro nós temos expectativas, e eu espero que a sua expectativa dessa convocação para entrarmos no time de Cristo seja a expectativa genuína, de nos tornarmos pescadores de homens. E não pecadores, mas pescadores de homens. Aqueles que serão verdadeiros discípulos às nações. Mas se a sua expectativa for outra, quem sabe, nesta manhã o Senhor vai, pelo poder da sua palavra, transformar a sua vida. Eis que chegou salvação à casa de Israel. Eu vou usar a frase do pastor. Obrigado, Vitor. Deus te abençoe, meu filho. Ministério diaconal, por favor, fique de olho nesse rapaz. Já está servindo com excelência. Ninguém pediu, ele trouxe água. Glória a Deus. Então, o chamado, a convocação, Paulo entendeu imediatamente, porque face a face encontrou com Cristo. Nessa manhã, eu espero que a palavra de Deus se revele face a face a você. E você tenha um encontro discipular com Jesus, entrando no time dele, para fazer discípulos de todas as nações. Transformando a sua vida, transformando tudo ao seu redor. Paulo começa então a evangelizar, e ele faz 3 viagens missionárias. Na segunda, eu comecei com a amplitude na introdução e agora estou reduzindo. Paulo faz a sua segunda viagem missionária das 3, e ele chega numa região que é Listra e Derbe. Lá ele encontra uma família, uma senhora chamada Eunice, uma senhora já de idade, que tem uma filha chamada Loide, e essa senhora tem um filho chamado Timóteo, a quem Paulo chama de filho amado, filho na fé. E Paulo naquela região conta com essa família que ouviu falar da fé em Cristo de alguma forma. Alguém saiu antes de Paulo e pregou o evangelho, talvez judeus que se converteram em Jerusalém e foram morar naquela região, na Ásia Menor, e levaram a fé em Cristo até lá. E quando Paulo chega na viagem missionária, encontra essa família. Olha, tem gente que atendeu a convocação, tem gente que é do nosso time que está aqui, que bênção. E quem são vocês? Eu sou Eunice, eu sou Loide, esse aqui é meu filho pequeno Timóteo. E aí Deus começa a fazer uma revolução naquele lugar. Quem sabe você é um pequeno na sua casa. As crianças estão lá embaixo, mas você pode ser considerado ou considerado alguém pequeno, que as pessoas não dão muito valor. Mas eu quero te dizer que quando você encontra Jesus e Ele transforma a sua vida, você se torna grande diante do Senhor. Um grande discipulador, um grande pescador, uma grande pescadora de homens. Não um pescador que conta histórias, mas a que conta a história da sua vida transformada, regenerada pelo poder do Senhor. Então Timóteo está ali encontrando-se com Paulo e começa um relacionamento discipular. Nenhum homem ensinou a Paulo. Ele já disse nas suas cartas que o evangelho que foi revelado foi diretamente do Senhor Jesus. Então Paulo faz isso de forma orgânica, faz isso de forma natural, e ele começa então a discipular o jovem Timóteo.
E aquele menino começa a dar muitos frutos, a obra começa a crescer ali. Timóteo entendeu a convocação, Timóteo entendeu que precisava se alistar, entrar no time de Cristo. E aí Paulo leva Timóteo então até Éfeso, e aqui a gente vai chegar no texto bíblico que será direcionamento da nossa mensagem nesta manhã. A mensagem é, entrando no time de Cristo. Paulo leva Timóteo até Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade riquíssima, uma cidade entre as 3 maiores do Império Romano à época, uma cidade com um porto absurdo, uma quantidade de pessoas enorme chegando, quantidade enorme de pessoas chegando, muitas culturas, muita gente naquele lugar, e havia também uma religiosidade muito profunda naquele lugar. Havia o templo de Afrodite ou Diana, um templo onde havia relacionamentos sexuais ilícitos, para que os oráculos então revelassem a vontade por meio daquelas mulheres, prostitutas cultuais. Mas a palavra de Deus chegou a Éfeso e começou a converter muitas pessoas. Quando Paulo chega na sua viagem missionária e ele leva Timóteo, aquela mensagem começa a confrontar as filosofias, todas as mentiras que o diabo semeou naquele lugar, e o evangelho começa a crescer. Novos discípulos são convocados, e Timóteo é quem que fica lá como responsável. Timóteo é levantado por Paulo para tocar adiante, um jovem com cerca de 18 anos, que aceitou esse desafio, essa convocação, entrou no time de Jesus e passou a ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Como eu disse, você pode ser um jovem, pode ser pequeno na sua casa, pode te desconsiderar, mas quando o evangelho te alcança e você aceita a convocação para entrar no time de Jesus, você se torna camisa 10. Você se torna aquele que é decisivo para as vidas das outras pessoas. Você é aquele que vai entender o chamado, vai entender o trabalho como uma missão, vai entender a semeadura como algo que não é para nós, é para a glória de Deus. Você vai se tornar um verdadeiro exemplo de atleta cristão. E é esse o texto que eu quero compartilhar com vocês. O texto que você puder abrir a sua Bíblia, segunda carta de Timóteo, no capítulo de número 2, nós leremos do versículo 1 ao versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 ao versículo de número 7. Eu vou ler aqui e você acompanha, por gentileza, na sua versão. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Versículo 5. Semelhantemente, ou seja, do mesmo modo, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Que a palavra do Senhor nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. O objetivo dessa manhã é que eu e você sejamos forjados, sejamos transformados, lapidados na nossa personalidade e nas características, a feição do atleta que Paulo destaca aqui para Timóteo. Neste segundo capítulo da segunda carta, que, como eu já disse, foi endereçada a Timóteo, pastor que ficou na cidade, na igreja de Éfeso, a ideia do apóstolo é que ele transmita com fidelidade a palavra do Senhor a Timóteo, e Timóteo faça a mesma coisa com homens e mulheres fiéis e tementes ao Senhor. Por que essa preocupação? Porque não bastava escolher as pessoas pela aparência, pelo jeito, porque gritam mais ou gritam menos, porque se ajoelham, rodopiam. Não, o estético não estava em questão. Estava em questão aquele momento que Jesus passou com os seus discípulos, andando com eles durante 3 anos, conhecendo, se deixando conhecer. Paulo queria que Timóteo investisse esse tempo, conhecendo outras pessoas, para que pudesse levar o evangelho da mesma forma, mas que fossem homens fiéis. Já diz um ditado que você prova a pessoa, o ditado secular, dando a ela dinheiro e poder. Então, o que Paulo queria é que ele não desse nem o dinheiro, nem o poder, mas que andassem com esses homens. Timóteo, presta atenção, não se deixe levar pela aparência, não se deixe levar pelos olhos. Veja com o coração de Deus. Observe quem são esses homens que estão se aproximando, porque você precisa transmitir a homens fiéis essa palavra.
Não pode ser a qualquer um, não é qualquer um que atende o chamado e a convocação. Por isso ele fala, presta atenção, Timóteo, o que o soldado faz? O soldado, ele tem uma série de valores, ele tem uma série de características fundamentais no exercício da sua tarefa. Os irmãos e as irmãs que são militares sabem do que eu estou falando. Não basta ser, eu quero me alistar, vou chegar lá e acabou. Não, tem que ter algumas prerrogativas. Algumas delas pré-existentes, como a aptidão física e por aí vai. Mas o soldado, ele tem uma missão. O soldado tem um foco, o soldado tem uma série de qualidades e qualificações, por isso ele destaca tanto o soldado. O lavrador é o primeiro que participa da colheita, por quê? Porque é ele quem prepara o terreno, é ele quem seleciona a semente, é o lavrador que chega lá no campo, em dia de sol, em dia de chuva, e lança a boa semente no bom campo que ele preparou. É ele que vai até lá, junto com a chuva, com o sol, preparar e irrigar, trabalhar aquelas plantas, aqueles legumes e verduras, as frutas, para que deem no tempo oportuno o fruto necessário para o alimento. Por isso o lavrador participa de todo o processo e é o primeiro a participar da grande colheita. Porque para participar desse processo longo tem que ter disposição, tem que ter o caráter mudado, tem que ter transformação. Por isso que Jesus, eu volto, quando ele convoca os homens a serem pescadores de homens, e ele diz para Pedro, olha, quando você se converter, tu serás uma bênção. Porque há um processo de maturação na lavoura, há um processo de maturação no preparo do soldado, há um processo de maturação na vida do discípulo. E do atleta não é diferente. Paulo, e por isso eu comecei falando de futebol, estou falando de Copa do Mundo, e daqui a pouquinho começa mais uma edição de Copa do Mundo. Paulo trabalha com o Timóteo essas três figuras, para dizer a ele por que ele vai primeiro encontrar homens fiéis, andar com eles, e eles precisam ter essas características fundamentais, que eu e você também precisamos. Porque a semente plantada com sangue, por meio dos discípulos, dos apóstolos, alcançou o apóstolo Paulo, que alcançou o Timóteo, e pela palavra de Deus está alcançando a minha vida e a sua vida nesta manhã. Porque esse é o desejo do coração de Deus, esse é o nosso desejo. Paulo indica a Timóteo que os homens deveriam ser observados, como eu disse, com os olhos de Deus. Eu me lembro, por exemplo, quando Deus foi levantar um novo rei em Israel, após Saul, Samuel, o profeta, foi até a casa de Jessé. Vai lá na casa de Jessé, porque um daqueles filhos será o novo rei de Israel. E aí Jessé começa a olhar, bom, quem será? Aí passa o Eliabe bonitão, passa o outro bonitão, alto, forte, todo preparado, de repente é esse. Aí Deus fala, não. Passa o terceiro, não. Passa o quinto, não. Bom, acabaram os filhos de Jessé, não. Tem um pequeno escondido lá atrás das malhadas. É o Davi, o pastorzinho de ovelhas. Bom, traz ele. E Deus fala com Samuel, Samuel, não olhe com os olhos dos homens, porque eu não olho com os olhos dos homens, eu vejo o coração. E quando Davi chega à presença de Samuel, Deus fala, é esse o meu ungido. Um pastorzinho de ovelhas lá atrás das malhadas, mas Deus chamou para ser o rei de Israel. Não para que ele seja o cara em evidência, não para que ele seja o cara, o camisa 10, mas ele pode ser o camisa 10 daquele que vai se gastar pela obra do Senhor. Ele pode ser o camisa 10 daquele que vai se dedicar, lançando, como diz o salmista, a semente chorando, mas vai voltar com um choro, com um riso de alegria, trazendo os seus molhos à colheita. Quando Deus chamou Davi, chamou para isso. Quando Deus me convoca, convocou Timóteo, está convocando você, é para isso, para que a gente seja um soldado, um lavrador e ter as características de um atleta. E quais são essas características de um atleta? Eu separei 3 características, porque o atleta ele não conquista a coroa se ele não cumprir regulamentos, se ele não for disciplinado. O original no grego, eu destaquei aqui, esse termo do versículo 5, é athlei nomenos, que significa atleta profissional. No versículo 5, o termo atleta é um atleta profissional no original, na língua grega. E o que isso significa? É um contraponto ao atleta amador. O que o atleta amador faz? Ele tem uma profissão, ele tem uma outra função, ele não se dedica, ele não consegue se dedicar como deveria, como um atleta profissional, que vive exclusivamente para o aperfeiçoamento, para se dedicar à sua obra, dedicar à sua carreira. O profissional é aquele que mantém o foco,
que treina totalmente, ele tem o foco no seu treino, ele tem dedicação, ele quer se aperfeiçoar, ele faz cursos, ele quer se manter no topo, ele tem como objetivo vencer as competições. Em resumo, a vida do atleta era de constante preparo. E são essas características que eu quero destacar. Eu quero destacar apenas 3. As características fundamentais de um atleta para que Paulo destaca para Timóteo que nós precisamos ter. Em primeiro lugar, anote isso, guarde isso no seu coração. A primeira característica do atleta que Paulo fala para atender uma convocação e ser essa bênção entre as nações, para ser um atleta de Cristo o atleta é disciplinado. Um atleta de alto rendimento profissional, como diz o texto, ele precisa manter o plano de treinamento, inclusive quando ele não quer. A história revela grandes nomes, grandes atletas. Um jogador chamado Ferenc Puskás, não é do meu tempo, eu ouvi muito falar, que era da década de 50. Ele jogava no Real Madrid, era um húngaro, fez parte de uma seleção quase que imbatível nos anos 50, na Copa do Mundo. Ferenc Puskás, ele fez uma frase, forjou uma frase, quando as pessoas perguntavam para ele, mas Puskás, por que você é tão bom? Ele falou assim, eu não sou tão bom. Eu dizia o seguinte, quando eu tenho vontade quando eu tenho vontade de parar e cansado estiver, eu não paro, eu vou mais 10 minutos. Ou seja, se você estiver cansado e quiser desanimar, vá mais 10 minutos. E daqui a pouco, quando terminar os 10 minutos, se você está cansado de novo, vá mais 10 minutos. Prepare-se, tenha disciplina, porque a disciplina do atleta é fundamental para que ele mantenha o foco na missão, para que ele se mantenha em evidência, para que ele seja completo naquilo que ele se propõe. E quais são as disciplinas que um discípulo de Cristo precisa? O que Jesus ensinou, Paulo transmitiu a Timóteo, e ele está transmitindo a nós pela palavra. E primeiro, a disciplina da leitura bíblica. Não tem como a gente sustentar a nossa vida sem leitura bíblica. E meus irmãos, minhas irmãs, o que mais tem hoje é facilidade para a gente ler a Bíblia. Não basta só ela impressa, com as suas mais variadas versões, nós temos ela eletrônica, pelo celular, pelo tablet, pela internet, pelos sites. Nós temos várias maneiras de fazer a nossa leitura bíblica, no trabalho, no caminho do trabalho, em casa, em vários lugares. É possível ter uma vida de disciplina e leitura bíblica, porque não há como ser alimentado se não for pelo pão da vida, se não for pela palavra do Senhor. A segunda disciplina que um atleta tem, e Paulo ensina a Timóteo, e Timóteo nos ensina, e ele busca isso em homens fiéis, é a oração. É impossível uma vida cristã efetiva, disciplinada, sem oração, sem nós orarmos. E não é apenas a oração, aquela que a gente vai fazer quando come, mas em todo o tempo, em todo momento, você tem uma disciplina de oração, glória a Deus, não existe uma regra para que nós façamos isso. O que existe é um coração inclinado a adorar ao Senhor por meio da oração. O Senhor Jesus diz no Sermão do Monte que você quiser orar e ter um tempo reservado com Deus, entra no seu quarto, tranque a porta, fica no secreto, porque o seu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Se esse é o seu estilo, amém. Se você tem um tempo curto, exíguo, vai orando, vai falando com Deus no ônibus, no metrô. Quantas pessoas não são livres de assalto que estão com a cabeça baixa orando, né? O bandido olha e fala assim, vou mexer com isso aí não, é crente, não vou mexer não. Vai que eu vou chegar perto e minha mão cai. Vai que acontece um problema. Não, deixa o crente orando. É claro que isso é uma alegoria, tá, gente? Claro. Mas eu creio que isso pode acontecer, amém? Eu creio. São vários os testemunhos de situações semelhantes. Eu creio que pode acontecer. Mas uma vida de oração, ela é uma vida constante, a vida do atleta disciplinado, ele não pode parar de treinar, ele tem que buscar os melhores métodos, bater as marcas, ele tem que ser sempre disciplinado nas suas refeições, por exemplo, na sua alimentação diária, no seu tempo de descanso, no seu tempo de meditação. Então, além da leitura bíblica, do alimento espiritual, precisamos da oração. A oração conjunta com a leitura bíblica. E a terceira disciplina é o jejum. É necessário, vez ou outra, a gente mortificar a carne, porque se a gente deixar, a carne milita contra o espírito, como Paulo escreve aos Gálatas, e a gente vai arrumar problema. Porque a carne quer fazer o desejo dela, as obras da carne. Enquanto o espírito quer fazer a obra de Deus, o espírito quer atender a convocação do Senhor, o espírito quer seguir adiante, mas a carne fala assim, não, vamos xingar o juiz que é melhor. Vamos fazer um esqueminha aqui,
Vamos propor alguma coisa para a gente vencer esse campeonato sem a necessidade de nos prepararmos. Basta molhar a mão aí do árbitro, da confederação, né? Tem muita gente que acha que essas competições são compradas. Então é melhor a gente arrumar a via mais fácil do que entrar na disciplina que um atleta tem. Quando Paulo insta, desafia Timóteo, ele quer dizer, meu filho, o atleta é disciplinado. Então as suas disciplinas espirituais são as mesmas que os meus discípulos no futuro terão. É leitura bíblica, é oração, é jejum, é abrir mão de algumas coisas que nos prendem, é colocar o Senhor no lugar de evidência, Ele como o Senhor da nossa vida, abrir mão de coisas que viram os nossos senhores, viram os nossos ídolos. E aí, dentro da disciplina ainda, por fim, uma vida de leitura bíblica, oração e jejum vai nos levar aonde? Ao serviço. Mas o serviço não é restrito à igreja, meus irmãos. O serviço é integral. Porque a palavra apóstolos é a palavra chamados para fora. O nosso ministério acontece primeiro aqui, mas ele é executado lá fora. O campo, como diria pastor Valdemiro Timichak, o campo é o mundo. Talvez você não conheça Valdemiro Timichak. Ele foi diretor executivo da Junta de Missões Mundiais por muitos anos. E o grande avanço que os batistas brasileiros alcançaram foi por conta do ministério dele, à frente da Junta de Missões Mundiais. Por meio do ministério dele, nós saímos de 25 missionários na década de 80, quando ele assumiu, para no início dos anos 2000, mais de 1000 missionários. Por quê? Porque você contribuiu, você colaborou, mas foi um discípulo do Senhor, disciplinado, um homem temente a Deus, de leitura bíblica, oração, jejum e de serviço, que fez com que a obra missionária avançasse. E eu e você participamos disso. E a gente precisa continuar participando, porque essas disciplinas são de um atleta. Um atleta precisa dessas práticas para que se torne uma disciplina. E a disciplina, meu irmão, para que você, eu tenho dificuldade, eu não consigo, é difícil, é brabo, meu tempo é pequeno. Eu quero te dar um conselho. Toda disciplina constante leva à habitualidade. Quer criar um hábito? Seja disciplinado. O que Paulo diz a Timóteo é: exercite essa disciplina para que se gere um hábito. E se gerar um hábito, meus irmãos, dificilmente se cai, dificilmente se quebra, dificilmente esse hábito deixa de ser um hábito que você incorpora para a sua vida. E quando você não faz, você sente falta. Você tem essa experiência? Você tem algum hábito que você criou por meio da disciplina? E você, quando não faz, sente falta? O hábito de dirigir, por exemplo. Hábito de falar ao telefone. Algum hábito. Hábito de ligar para um parente e conversar, saber como é que está a vida. Você fez isso por conta de uma disciplina. Não, eu preciso ligar para minha tia, para minha mãe, para o meu pai, segunda-feira, 4 da tarde, toda semana durante um mês. Pronto, isso é disciplina. E aí gerou um hábito que você não precisa mais da agenda, isso vai acontecer naturalmente. Quando Paulo destaca a Timóteo que é importante característica da disciplina, ele quer dizer isso, que esse elemento da disciplina vai fazer toda a diferença na sua vida, porque vai gerar um hábito. Eu me lembro, por exemplo, de jogadores de futebol como Zico, que quando terminava todo o treinamento do time dele, que eu não vou falar o nome, ele ficava no campo ainda batendo faltas. Todo mundo ia embora para casa e o Zico lá batendo falta. Lá no time dele, que eu não vou falar o nome. Tem que aturar. Eu me lembro, por exemplo, de Niki Lauda, não sei se você conheceu o Niki Lauda, piloto de Fórmula 1, tricampeão do mundo. Quando todo mundo ia embora, ele tinha acabado de conquistar a primeira posição, ele ia largar na frente. Sabe o que o Niki Lauda fazia? Ele ia para a garagem. Não, está faltando um negócio aqui, eu preciso apertar esse parafuso. Mecânico, vem cá, acelera o carro aí. Não está bom, melhorar isso aqui. Ou seja, eles tinham disciplina, eles se aprimoraram. Talvez o que falte na vida do cristão e da cristã hoje, pós-moderno, é aprimoramento, aperfeiçoamento, disciplina que gera habitualidade. Talvez esse seja a minha deficiência, talvez seja a sua deficiência, talvez seja você que assiste agora pela internet, uma deficiência muito grande. Você não tem disciplina. Hoje, nesta manhã, pela palavra do Senhor, Paulo alerta a Timóteo e faz esse alerta a nós. O atleta tem disciplina e eu e você precisamos de disciplina para sermos verdadeiros discípulos do Senhor, convocados para a tarefa de fazer missões ao redor do mundo. A começar da nossa casa, a começar da nossa vida. O que faz a diferença na vida do atleta é o comprometimento. Comprometimento. E na vida cristã, Paulo destaca isso para Timóteo. Olha, Timóteo, seja como um atleta profissional, seja comprometido, coloque a sua vida diante de uma rotina de disciplina,
para que gere uma habitualidade e você seja bênção onde quer que você for. Se a disciplina é importante, o apóstolo Paulo fala que o atleta obedece às regras. E Paulo aqui está tratando de testemunho, meus irmãos. Porque não adianta você ser um atleta super disciplinado se você é rebelde. Porque pode existir alguém muito disciplinado, mas que não obedece às regras. É muito comum em partida de futebol você ver alguns jogadores de alta performance, quando ele cai no chão simulando uma falta. Eu não vou falar quem é, porque você já sabe o que eu estou falando. Fica rolando no gramado, vira até meme. Um atleta de alta potência, de alta performance, que é disciplinado, que acorda cedo, que treina, mas ele faz o quê? Ele não obedece às regras, ele quer burlar o jogo, quer levar vantagem. E ele acha que assim ele será melhor do que o outro. Quando Paulo diz aqui para Timóteo, ele fala: Timóteo, o seu testemunho vale mais do que tudo que você disser. O que você faz reverbera muito mais do que você vai falar. Você pode conhecer de trás para frente a Bíblia. Havia um apresentador de TV muito famoso, de talk show, que conhecia e debateu com vários pastores durante seu programa. Ele conhecia a letra da Bíblia, mas não conhecia o Deus da Bíblia. Ele não conhecia o poder de Deus, ele conhecia a palavra. E sabia argumentar. Ele queria burlar as leis para de repente ter um escape mais rápido. Não, eu vou ali. Só que em algum momento o seu testemunho não era importante. O que era importante era o testemunho de quem seria entrevistado. Eu quero exemplificar isso, a questão do testemunho, dizendo o seguinte: o atleta profissional, ele quando está ali no treino, quando está na competição, ele serve de modelo para nós, por quê? Porque ele tem um compromisso em primeiro lugar com o seu treinador, ele obedece às regras que o treinador diz a ele. Olha, meu filho, seu programa de treinos é esse, 1.500 abdominais agora, 4.500 flexões. Esse aí é um atleta de alta performance, né? Esse aí é brabo. E você vai correr 10 km por dia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e o atleta disciplinado faz o quê? Obedece. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, a fé cristã pós-moderna, ela é de desobediência. As pessoas fazem o que querem. Já não tem disciplina. Então, portanto, não podem ser convocadas. O olhar de Paulo para Timóteo: olha, presta atenção nesse atleta disciplinado. É essa pessoa que você tem que passar a fé cristã. E além de indisciplinado, ele é alguém que não obedece às regras. Você fala: meu irmão, não pode ser desse jeito. A pessoa vai e faz. Meu irmão, não faça dessa maneira. Aí vai e faz. Minha irmã, cuidado com isso, cuidado com o que você fala, cuidado com como você se comporta. Não, não quero. Há um espírito de rebeldia mais evidente, que é o espírito desse mundo. Quando o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos crentes para que não se resplandeça a glória de Deus, passa por isso. Porque além da indisciplina, há uma desobediência. A gente não quer obedecer, a gente quer que a palavra de Deus se molde à nossa vontade. Só que o atleta, a quem Paulo diz: Timóteo, atenção nesses camaradas, que eles são fiéis. Essa turma que vai fazer a diferença. Esse pessoal precisa ser obediente, tem que ter compromisso com o seu treinador. O que a palavra de Deus diz, a gente obedece. Se há um plano de treinos, a gente tem que cumprir. Se há um plano de leitura bíblica para a minha vida, eu vou me adaptar a ela, e não ela se adapte a mim. Se há um plano de oração, eu vou fazer um relógio de oração, eu vou participar. Se há algum momento da vida em que eu preciso abrir mão de algo para seguir ao Senhor, que eu abra, que eu não faça como o jovem rico, que endurece o seu coração diante das riquezas. Com obediência constante, o atleta se torna de alto ritmo, de alta performance, porque o treinador, ele passou por isso e tem o que ensinar a ele. Paulo, eu ensinei, Timóteo, eu sou Paulo, eu ensinei a você, eu estudei na escola de Gamaliel, eu falo grego, hebraico, aramaico, latim, eu sou cidadão romano. Entre todos, eu sou o maior deles aí que você pode ouvir falar, mas eu considero tudo isso esterco. Isso não serve para nada diante de Deus, só serve para eu te dizer o seguinte: eu passei por isso, então vamos junto que eu vou te ajudar. Provérbios 22:6. Timóteo não era tão criança, mas Paulo executou isso com maestria. Olha, vem comigo que eu vou te dizer, vou te falar como é que é. Eu sou o treinador mais experiente, eu aprendi do Senhor e quero te passar. Não é isso que ele fala na ceia, no capítulo 11, na primeira carta aos Coríntios? Aquilo que aprendi com o Senhor, hoje eu trago a vocês. E no dia que ele foi morto, foi traído, 1 Coríntios capítulo 11. Então Paulo é o treinador que faz com que o seu discípulo obedeça às regras. O cristão hoje, pós-moderno, convocado para o time de Cristo, precisa obedecer regras, meus irmãos. Não há como nós termos uma vida que não seja uma vida de disciplina e de obediência. Veja, Paulo diz isso a Timóteo nessa mesma segunda carta,
no próprio capítulo 2, só que lá no versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro do que não tem do que se envergonhar, aprovado. Por que você está aprovado e não tem do que se envergonhar? O versículo 15 termina na sua parte final, que maneja bem a palavra da verdade. Aquele que é disciplinado e que obedece às regras, maneja a palavra da verdade. Você quer ter êxito na sua vida? Não é só participando de campanha, ou tendo as frases feitas na sua boca, ou aquilo que você ouve por aí, ou lê por aí. Você quer ser um sucesso na sua vida? Você tem que entregar o seu coração a Jesus. Você tem que ser disciplinado na leitura bíblica, na oração, no jejum, no serviço ao Senhor e na obediência àquilo que Ele fala. O segredo de uma vida de sucesso é essa. O atleta cristão, ele respeita as regras, ele respeita os adversários. Meus irmãos, a maior prova do amor que nós temos de Deus por nós é Cristo. E a maior prova que o mundo tem é o amor que há em nós sendo passado às pessoas. Se nós somos aqueles que são disciplinados e obedecem às regras, da boca do cristão não pode sair nada que não seja positivo, amoroso. Não pode sair da mesma fonte duas águas, doce e salgada. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. A palavra do cristão, ela tem que abençoar e não amaldiçoar. A gente não tripudia dos adversários. O atleta de alta performance, ele ajuda, ele cumprimenta, ele é educado, ele é disciplinado, ele obedece às regras, ele não fica tripudiando dos outros. Ele não diz assim, eu venci e você perdeu. E aí eu quero fazer aqui um parêntese, dizendo que o atleta que obedece às regras, ele joga dentro das 4 linhas. E jogando dentro das 4 linhas, ele não olha para o outro como inimigo, nem como adversário. O atleta cristão, esse que é convocado para o time de Cristo, olha para o outro com um olhar de misericórdia. Porque o amor que me alcançou também te alcançou. Eu jamais posso olhar para você, e jamais você deve olhar para alguém como adversário ou inimigo. Porque aquele atleta competente, aquele atleta disciplinado, ele obedece às regras. E isso faz a diferença. Paulo está falando de testemunho, eu repito. Aquele atleta que, quando chega na área, e ele vai ser derrubado, porque a bola está mais para ele do que para o zagueiro, ele não vai deixar o pé para se fazer valer da sua esperteza. Não. E se isso acontecer, ele vai fazer que nem um jogador na Alemanha. Um vídeo famoso tem no YouTube, tem mais de um até. Há uma jogada dentro da área, ele cai na área. E ele forçou a jogada. Aí o juiz dá o pênalti. E todo mundo, aquela coisa que você já vê em jogo de futebol, né? Todo mundo faz bolinho em volta do árbitro. Não pode isso, não pode. Aí o rapaz que cavou o pênalti, que a gente chama no futebol, cavou o pênalti, ele vai no ouvido do árbitro e fala assim, eu não fiz nada, não foi pênalti. Aí o juiz olha para ele assim, ué, como assim? Eu vi, não, eu cavei, tiro o pênalti. E ele sai. E aí todo mundo atônito, porque é interessante isso, né? Quando a gente obedece às regras, a gente é disciplinado, a gente faz o que é certo, o mundo olha para a gente de que maneira? Ah, não é possível, você só pode ser otário. O teu time vai ganhar o campeonato e você... Eu dei o pênalti, eu sou a autoridade máxima. Ele falou assim, não, você não tem autoridade nenhuma sobre mim, senão aquele que está acima de todos. Quando Pilatos chegou e teve esse diálogo com Jesus, ele falou, você não tem autoridade nenhuma sobre mim. A autoridade vem do meu Pai. Então, quando o jogador de futebol faz isso, nem sei se cristão ele era, ele demonstra claramente o seu comprometimento, sua disciplina e que ele obedece às regras. O verdadeiro cristão que ama Jesus, é convocado para o time, é um discípulo fiel, aquele que pode ser um fiel depositário da fé em Cristo. Ele supera na vida cristã todas as adversidades e ele dá testemunho poderoso do Senhor, mesmo que isso seja contra a sua vontade. Porque isso é obedecer às regras. Ele sai em defesa de Cristo, ele sai em defesa do que é certo e não do que ele acha que é certo. Ele tem como regra de fé e prática a palavra de Deus. Ele não tem como regra de fé e prática o que ele acha, as ideologias que ele acredita. Ele parte sempre da Bíblia. E na Bíblia ele encontra a resposta para tudo. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então o atleta cristão, o atleta que faz a diferença, que Paulo alerta a Timóteo, é aquele que obedece às regras, obedece à palavra de Deus. E por fim, pode soltar aí aquela cançãozinha no teclado. Alguém pode me ajudar, como diz pastor Anderson. O atleta cristão é disciplinado. O atleta cristão obedece às regras. E ele é comprometido. Mas pastor, disciplina e obediência não é comprometimento? Depende. Porque existe a parábola do porco e da galinha. Você já ouviu? Se não ouviu, vou contar rapidinho. A dona da fazenda descobriu que estava com câncer. Ia falecer.
E o dono da fazenda amava muito sua esposa. E ele queria fazer um último pedido. Queria fazer uma última benesse. Queria dar a ela um café da manhã digno. Só que ele não tinha como fazer. Só que os animais ouviram e foram se reunir no celeiro. E aí o boi chamou a reunião e falou assim: eu sou mais alto, mais forte, meu chifre dói mais que o de vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu sou o presidente da reunião. A gente tem que fazer alguma coisa pela a nossa patroa. Ela sempre nos ajudou, criou alguns aqui desde filhotinho. Eu proponho que a gente entre com café da manhã regado, ovos com bacon. A galinha, opa, é comigo mesmo. A galinha se envolveu rapidamente. Afinal de contas, ela só ia para um canto, sentava no seu ninho e colocava o ovo. Opa, tá aqui, ó, boi, sou que é o presidente. Tá aqui, ó, 6 ovos, dá para fazer um omelete bom pra caramba, ela vai ficar feliz. Aí o pessoal, bom, e como é que a gente vai resolver a questão do bacon? Aí o pessoal olha para o porco está lá quietinho no canto, chorando. Porque para ter bacon, o porco tem que morrer. Para ter o bacon, não dá para arrancar a lasca dele, tem que matar o porco. E quando todo mundo olhava para o porco, na história diz assim, o porco fala assim: eis-me aqui, é pela minha patroa, eu tenho um comprometimento. Eu posso estar envolvido com isso, é bom estar envolvido. Mas será que o envolvimento, opa, está aqui a minha parte e eu vou embora? Será que isso traz disciplina para a sua vida? É uma pergunta. Para mim não traz. Porque Paulo está ensinando a Timóteo que Jesus ensinou aos seus pescadores de homens, não traz. Não basta só o envolvimento. Mas Senhor, eu entreguei tudo que eu tenho, eu fiz tudo, eu conheço a lei de Moisés. Mas espera aí, te falta uma coisa. Tudo que você tem você vai vender e entregar aos pobres. Não, isso aí não, é muito comprometimento para mim não. Aí é difícil. O porco então morre e o bacon é ofertado para a dona da casa. Para ter bacon tem que morrer, tem que ter comprometimento. Quando o apóstolo Paulo destaca que o atleta tem que ter comprometimento, ele quer dizer o seguinte: a sua vida na prática, ela tem que exemplificar a disciplina e a obediência às regras, tem que sobressair o seu compromisso com o seu treinador, tem que sobressair o seu plano de preparação, o seu caráter aprovado. E, em resumo, Paulo quer dizer a Timóteo o seguinte: olha, o atleta cristão, aquele que é um fiel depositário, que tem esse perfil, ele precisa ser tão comprometido, mas tão comprometido, que é o que eu escrevi aos Coríntios: você será o bom perfume por onde você andar. Por onde você for, mais do que você abrir a boca para falar, a sua vida já é suficiente para testemunhar do amor de Jesus. As suas atitudes serão a prova da sua disciplina. Aquilo que você faz é prova da obediência às regras. O que você fala, você cumpre. Isso é comprometimento, é um nível tão alto que alguns não conseguem. E aí por isso não alcançam as vitórias, desistem no meio do campeonato. O Puskás, o jogador que eu falei, disse o seguinte: quando você estiver cansado, mais 10 minutos. Cansou de novo, mais 10 minutos, ou seja, persevere. O compromisso do atleta é esse. E nós não temos outro chamado, não temos outro bem, que não seja fazer a glória do Senhor, resplandecer no mundo. Essa tarefa os anjos queriam cumprir, mas essa tarefa foi outorgada, foi dada a mim e a você. A gente tem que atender a convocação do time de Cristo. A gente precisa entrar no time de Jesus, absorver essas experiências, saber que isso é um compromisso para nós. Estevão entendeu isso em Atos 8, diante dos seus acusadores. Ele não falou nada, não abriu a boca. Seu testemunho impactou nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Meu irmão, diante dos seus acusadores, Deus é o seu juiz. Mostra o seu comprometimento com a palavra. Mostra que você obedece às regras do jogo, porque você tem a possibilidade de burlar, mas você não vai fazer, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Compromisso, comprometimento com o treinador, comprometimento com o plano de treinos. Eu quero traduzir isso para você. Gere disciplina na sua vida para gerar hábitos. Desenvolva essa disciplina para ter hábitos espirituais. Um atleta de alta performance é disciplinado. O cristão, a cristã, que é reflexo, imagem e semelhança do Senhor, precisa ser disciplinado. É alguém que obedece às regras. E a sua e a minha regra de fé e prática é a palavra do Senhor. E seja comprometido, não seja só envolvido.
Entre de cabeça na vida cristã, porque é sobre nós que repousa o desafio. É sobre você e eu que Deus chama para esse momento. O desafio é nosso, não é de outros. O compromisso é meu. Porque a honra e a glória do Senhor precisam ser demonstradas ao mundo. E apesar de sermos falhos, pecadores, às vezes indisciplinados, desobedientes e sem compromisso, o Senhor é tão bom que nos chama de novo ao arrependimento. Ele faz sempre novas convocações. Ele está sempre chamando. E diferente do jogador de futebol, que fica na expectativa, o seu nome está sempre no livro dele. O Senhor está sempre te chamando. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho. Ele morreu por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, e pela sua ressurreição tenha a vida eterna. Porque o apóstolo Paulo diz isso na carta aos Coríntios: onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus venceu a morte, o aguilhão foi quebrado, e você tem livre acesso ao Senhor. Eu nesta manhã quero te desafiar. Quero desafiar a você que não faz parte da seleção de Jesus. Já ouviu sermões, já cantou canções, é amigo, é envolvido às vezes com as coisas de Deus, mas não teve um comprometimento de um atleta. Nesta manhã o Senhor marcou com você. Talvez essa mensagem seja vista de madrugada, de noite. Aí eu me refiro a quem está na internet, você que está ouvindo essa mensagem, só se envolveu com o Evangelho, e a convocação você deixou para lá. Querido, jogador de futebol trabalha a vida inteira para receber uma convocação para a Copa do Mundo. Você tem a possibilidade de sempre ouvir a palavra de Deus, estar sendo convocado constantemente. Hoje, quem sabe, não é amanhã a sua decisão. E é uma decisão que você sozinho tem que tomar. Ninguém pode tomar por você, porque o atleta treina sozinho. O atleta que é disciplinado, o atleta que tem todas essas qualificações, ele treina sozinho, ele precisa tomar uma decisão sozinho. E quem sabe essa convocação é para você nesta manhã. Mas eu também tenho uma segunda convocação. Para você que já faz parte do time de Jesus, mas é indisciplinado, ou é desobediente às regras, ou é descompromissado. Quem sabe por essa mensagem o Senhor te chamou a um compromisso hoje, comprometimento com a obra, comprometimento com aquilo que o Senhor chamou, pescadores de homens. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse agora, pedindo ao Senhor que ilumine o seu coração. Peça ao Senhor: Senhor, fala comigo. Que não seja as palavras desse pastor que falou aí um monte de coisa. Não, que seja a Bíblia que foi falada, a palavra de Deus que aqui foi pregada, anunciada, que ela fale ao meu coração. Eu preciso, Senhor, de um encontro contigo. Eu preciso atender a esta convocação santa. Eu preciso participar do teu time, Pai. Eu não posso ficar de fora, porque fora da lista eu estou perdido. Fora da lista eu vou perder o maior prêmio. E não é Copa do Mundo, não é Olimpíada, é a salvação em Cristo, é a vida eterna ao lado do Senhor. Eu estou perdendo isso porque eu nunca fui comprometido. Sou desobediente, indisciplinado. Senhor, esta é a minha manhã. Eu quero atender a sua convocação. Quero que minha vida seja louvor e honra da tua glória. Oh Deus, se essa é a sua condição nesta manhã, você que está em casa no chat agora, escreva: eu entrego a minha vida a Jesus, eu aceito a convocação dele para a vida eterna. Mas se há alguém aqui no auditório, à minha esquerda, à minha direita, aí na galeria, a convocação é para você, o seu nome está sendo chamado, e não é pelo treinador de qualquer seleção, é pelo Rei dos Reis. O Senhor do Universo te chama: vem, filho meu, vem e entra no gozo do meu Pai. Entra comigo a vida eterna. O convite é para você nesta manhã. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, o convite agora, a convocação é direta. Você vai ficar de pé no seu lugar, de olhos fechados. Está todo mundo orando por você. Fique de pé, você que quer receber a Jesus. Aqui na galeria, lá em cima, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Alguém aqui embaixo que nunca aceitou a convocação do Senhor e hoje quer desfrutar da convocação para a vida eterna. Alguém aqui embaixo, se você deseja, fique de pé. Deus te abençoe, meu irmão. Te abençoe. Agora, se você é aquele que já conhece a Cristo, já faz parte do time de Jesus, a segunda convocação é para você.
Eu quero ser mais disciplinado, eu quero ser mais disciplinada, eu quero obedecer as regras, Senhor. Eu quero um compromisso maior contigo, eu quero ser louvor, honra e glória do teu nome. Se você já é um cristão e está negando a convocação do Senhor, nesta manhã Ele está te desafiando a entrar no time dele, um time de disciplina, de obediência e comprometimento. Se é o seu caso, meu irmão, minha irmã, quero te convidar a ficar de pé. Está todo mundo orando por você, e de olhos fechados ninguém toma conta da vida de ninguém. Se você quer reforçar essa aliança, atender essa convocação do Senhor e ser mais disciplinado, mais obediente, mais comprometido, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lá em cima na galeria, muita gente ficando de pé. Isso, Deus abençoe, a convocação é para você. A convocação é para você, à minha esquerda, Deus te abençoe. É para você, à minha direita. Essa seleção não tem tamanho, não tem limite, porque o Senhor vai nos conduzir à vida eterna. O Senhor quer transformar a nossa vida, aperfeiçoar os atletas para a glória do Senhor. Se é o seu caso, fique de pé.